Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui nesta manhã para oferecer a Deus o culto que lhe é devido. E queremos agradecer a Deus pela presença dos irmãos. O grupo está crescendo também pela manhã, né? Sejam bem-vindos. Nós temos aqui algumas pessoas de outras igrejas, né? Sejam bem-vindos, queridos. Depois, no próximo domingo, nós iremos apresentar o grupo, orar por vocês, esclarecer mais esse detalhe da presença desses irmãos aqui em nosso meio. A nossa gratidão a vocês, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, por gentileza, para lermos uma escritura que não é muito grande, e nós queríamos hoje falar um pouquinho sobre esse tema, a presença do Senhor no meio da sua igreja, na época, no Templo de Jerusalém, e algumas coisas que ele fez ali porque havia necessidade, né? Eu diria até que foi uma ação oportuna, porque se tratava da última semana que Jesus iria estar conosco aqui, culminando com a sua crucificação na sexta-feira da Paixão. Lembrar os irmãos que Jesus entra em Jerusalém na última semana, no domingo, chamado Domingo de Ramos, né? Ele é ovacionado, depois dirige-se para o templo, aí eu vou ler agora a Escritura. João capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 17. Queremos cumprimentar os nossos irmãos amados que estão nas redes sociais, participando deste culto, especialmente os irmãos de nossa igreja, né? Porque nós estamos realizando 2 cultos no domingo, um às 9h30 da manhã e outro às 16 horas, né? Para a glória de Deus, enquanto durar esta pandemia. Mas me parece que daqui a pouco a gente vai fazer 2 cultos do domingo, né? Quem sabe, né? Deus permita. E a nossa escola bíblica dominical vai ser, como está sendo na quinta-feira, via videoconferência, Google Meet. João 2, 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor, né? Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Que Deus se digne nos abençoar nesta manhã, no contexto que foi lido e também na exposição de sua santa e bendita palavra. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos juntos nesta manhã, diante de tua santíssima presença para oferecer ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio e em nossas vidas. Queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui na tua casa nesta manhã, as orações, a leitura da palavra do Senhor em Provérbios, os louvores que foram levantados, entoados ao Senhor nesta manhã, o testemunho da nossa irmã Laécia. E agora, Senhor, momento que teu servo vai abrir a tua palavra para os teus filhos que estão aqui nos ouvindo nessa reunião e aqueles que estão nas redes sociais, se servir a ministrar as nossas almas que tanto carecem de ti. Pedimos pela nossa igreja, os seus pastores, oficiais, membros e congregados. Queremos pedir pelos que estão passando dificuldades, que nesta manhã o Senhor os abençoe com a bênção definida, uma bênção de livramento e de libertação, especialmente os enfermos. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto riquíssimo. Eu passei praticamente a semana olhando para ele, examinando, lendo os comentários, etc, etc. E tem muita coisa para dizer, mas eu vou resumir nesses 35 minutinhos, né? Conforme está aí disponível. Veja bem,
certamente o Senhor Jesus Cristo, como judeu que era, sempre frequentava o Templo de Jerusalém em suas festividades. Nós temos na Bíblia uma determinação na época, através da lei mosaica, que todo judeu do século masculino subisse pelo menos 3 vezes a Jerusalém para 3 grandes celebrações: a festa dos Pães Asmos, a festa do Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. A Páscoa era uma festividade também, mas ela estava inserida no início da festa dos Pães Asmos. O primeiro dia de Pães Asmos era a festa da Páscoa. Muito bem. Então o texto diz aqui que Jesus estava próximo à Páscoa dos judeus, né? Então ele subiu à cidade de Jerusalém como bom judeu que era, né? Está interessante, eu estava pensando, porque todos os 4 evangelistas relatam essa questão, esse incidente, não é? E os teólogos dizem que Jesus fez 2 purificações no templo de Jerusalém. Eu, sinceramente, não concordo. E pelas seguintes razões, comecei a dar asas à minha imaginação e comecei a perceber porque não havia, primeiro que Jesus estava iniciando o seu ministério, não tinha ainda ganhado a popularidade, e seria muito difícil ele chegar já no templo de Jerusalém, e aí encontrando uma situação desagradável e repreender e causar um rebu, como se diz na linguagem popular, muito grande. Eu acho muito difícil, porque a gente tem que interpretar a Bíblia dentro do contexto que ela foi escrita. Então, para mim, está descartado que houve 2 purificações. Houve uma só, relatada pelos 4 evangelistas, da maneira como eles achavam, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Só que na de João está no início do seu evangelho. E as outras estão lá identificadas, geralmente naquela última semana mesmo, né? Aqueles eventos que aconteceram quando Jesus adentrou na cidade de Jerusalém. Essa é uma informação muito interessante. A outra em relação ao templo, né? O templo de Jerusalém. Olha, aí o senhor que é especialista em grego, né, pode me ajudar, né? Existem 2 palavras no grego, na época, que se referia ao templo de Jerusalém. Uma era Heidon, eu não sei se a pronúncia aí é Hieron, viu? Se o R é sinal, né? Heidon, e a outra era Naus. Veja bem, essa primeira palavra falava no conjunto de edifícios que compõem o santuário. Eu vou dizer isso aqui porque para explicar onde aconteceu esse incidente. Né? O que estava instalado lá ali naquele conjunto de prédios que faziam parte do santuário de Deus, né? Consagrado ao serviço do Senhor. Vamos pensar aqui nesta área. Então, tudo isso aqui seria o Heiron, né? E só isso aqui, o Naos. Quer dizer, porque o texto diz que foi no pátio. Então, seria, digamos, naquela área coberta ali. Ali estava instalado, aqui não, né? Glória a Deus, né? Estava as mesas, os cambiadores, as ovelhas, os carneiros, as pombinhas e até animais de maior porte, como bezerros, para serem oferecidos a Deus em sacrifício. Então, o que acontecia? O adorador vinha a Jerusalém, ia para o santuário, trazia a moeda corrente no país, que era geralmente uma moeda romana, trocava com os cambiadores, né? Os cambistas, né? Aquela moeda por uma moeda que iria ser oferecida como o imposto do templo de Jerusalém. Era nessa transação que aqueles cambiadores usavam de usura e ganhavam muito dinheiro. E diz os historiadores que havia macomunado com os sacerdotes, os líderes religiosos de Israel, principalmente os cabeças do templo, que era Anás e Caifás. Anás e Caifás. Então, irmãos, isso é importante a gente saber, porque Jesus era um judeu comum. Ele não era da tribo de Levi, não era sacerdote, e ele não poderia adentrar em algumas áreas dentro do santuário em si. Ele respeitava, apesar de ter entrado no Santo dos Santos com seu sangue para efetuar uma eterna redenção. No entanto, no templo terreno, ele tinha as suas limitações. Então, por exemplo, o judeu só poderia entrar no átrio e ali assistir o que os sacerdotes faziam no altar do holocausto.
toda aquela mecânica do judaísmo, do que se trata dos sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, era através dos sacerdotes. Então Jesus não tinha, como judeu, autoridade para entrar no lugar santo, onde estava o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. Ele entrava até onde estava o altar do holocausto e a bacia de lavar. E o Santo dos Santos nem imaginava, que é somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Eu estou dizendo isso para a gente localizar o fato, o evento, exatamente como era na época. Aí o que Jesus chega e encontra no pátio, que era o santuário, também onde Deus era, porque tudo fazia parte do templo, é tudo consagrado à obra do Senhor, né? Então foi ali que ele encontrou aquela situação muito desagradável, não é? Eu penso que foi uma ocasião especial, porque se tivesse, digamos, veja bem, um judeu do sexo masculino deveria subir 3 vezes ao ano, no mínimo, que era obrigação para cultuar a Deus. Levava a sua família muitas vezes e eles iam lá para o santuário e assistiam às festividades, participavam das festividades que eu falei, Pães Asmos, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, né? Então Jerusalém está fervilhada de pessoas nessa época. Muito bem. Então ele encontra aquela situação, não é? Havia comércio na igreja, havia uma profanação do santuário do Senhor, né? Do santuário do Senhor. Então eu queria, irmãos, falar sobre isso nesta manhã, olhando os detalhes daquele fato, daquele episódio, que aconteceu. Primeiro, Jesus, ao adentrar no templo, aí eu comecei a perceber que estava ali se cumprindo a palavra profética. Por quê? Lembre-se que antes, quando ele entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, o que aconteceu? Ele foi ovacionado, as pessoas diziam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, citando o profeta Zacarias. Tudo ali estava dentro digamos assim, do plano, do programa divino. E também a entrada dentro do santuário. Por quê? Porque há um texto lá em Malaquias que diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos aqui. Eis que eu envio o meu mensageiro, no caso João Batista, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, né? Eu penso que esta palavra teve um cumprimento nesta parte, quando Jesus entrou naquele santuário e viu aquilo estava acontecendo, e também falando de escatologia. Agora, veja bem, irmãos, ele viu, ele entrou, ele viu. É importante que a gente observe esse detalhe, porque nós estamos olhando para algo que era usado para cultuar ao Senhor, né? Para adorar a Deus. É verdade que a gente também tem que fazer um ajuste, porque não é mais aquele santuário que nem mais existe um lugar de adoração. Essa foi a dúvida da mulher samaritana. Senhor, nós adoramos aqui ou lá em Jerusalém? Quer dizer, Samaria ou Jerusalém? Qual o lugar certo onde Deus é adorado? E Jesus começa a explicar que a partir da vinda do reino de Deus através dele aqui neste mundo, seria uma adoração espiritual em qualquer lugar, quando as pessoas se reunissem para adorar o Senhor, em nome de Jesus, em espírito e em verdade, aí era o santuário onde Deus estaria presente para a glória dele. Então, eu queria fazer assim olhando para o texto e trazendo uma correlação com a igreja da atualidade. Observe, quando Jesus entra naquele santuário, eu queria lembrar aos irmãos que no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja, inaugura o novo templo para Deus ser adorado. Eu não estou falando de
a construção. Estou falando da igreja, as pessoas que professam de coração a fé em Jesus Cristo. Quando este povo se reúne, ali está o templo do Senhor. Amém? Ali está o próprio Deus. Lembre-se que Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, queridos, as nossas reuniões se revestem de uma importância tremenda aos olhos de Deus. Porque Deus, ele está presente no meio do santuário. E Jesus, quando chegou naquele templo, ele viu coisas que profanavam a santidade de Deus. E eu pergunto hoje, como é que nós nos encontramos diante do Senhor quando nós nos reunimos, não somente quando nós nos reunimos, quando nós vivemos a vida cristã. Porque a vida cristã, ela transcende as nossas reuniões, ela continua no seu lar, no seu trabalho, no seu colégio, aonde você estiver. E a Bíblia diz, queridos, que a igreja ela é o templo do Deus vivo. Amém? E você é um templo do Deus vivo também. Deus resolveu entrar no seu coração, através do seu Espírito, e fazer uma habitação permanente. Glória a Deus por isso. Porque a partir do momento que você conseguiu, pela graça divina, acreditar no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, aceitá-lo como Salvador e Senhor, o Espírito de Deus é derramado sobre você, e você passa a ser, a partir daquele momento, um santuário do Deus vivo. Louvado seja Deus por isso. E quando nós nos reunimos aqui, está todo o santuário de Deus. Evidentemente que a igreja, ela transcende as localidades. Mas nós não podemos, irmãos, negar a grande realidade que a igreja local, o povo reunido para celebrar o Senhor, é o santuário do Deus vivo. É o santuário do Deus vivo. E permita a Deus que Ele não encontre em nosso meio algo que profana a sua santidade, como encontrou Jesus ao entrar em Jerusalém naquele dia, naquele tempo. Encontrou pessoas comercializando a fé. Encontrou pessoas voltadas para as coisas deste mundo. Pessoas que aproveitavam a religiosidade do povo para usufruir recursos financeiros. E isso era grave aos olhos de Deus. Isso era uma profanação. O que é profanar, queridos? Eu até coloquei aqui para a gente entender um pouquinho, desrespeitar, tratar com irreverência, desrespeitar a santidade do local, de Deus que se faz presente e assim por diante. Então, isso me parece que nos faz um apelo para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, né? Por quê? Porque eu vou explicar, irmãos, aqui a presença de Deus, que enche a Shekinah de Deus, que enche o santuário, quando a igreja se reúne. Mas pastor, eu não estou vendo o povo pulando, e não é isso não, irmãos. Pode até ser, nós não negamos digamos assim, o prazer do culto, a alegria que deve ter no culto, mas tudo tem que ser com decência e ordem. Às vezes as pessoas extrapolam quando acham que tem uma liberdade que Deus não lhe deu no tratamento das coisas sagradas. Para nós, Caifás, a cúpula religiosa de Israel, o supra-sumo, como se diz, estava envolvido, irmãos, em transações ilícitas, e olhando para as coisas materiais, não percebendo a santidade de Deus, a seriedade da vida religiosa, da vida cristã, no nosso caso. Então, é bom que a gente entenda isso. A segunda coisa é o que o Senhor fez no templo. Aí, vamos pensar, irmãos, em algo muito sério. Eu queria ler um texto. O que é que Jesus fez? Veja bem, um dos textos dos evangelhos sinóticos diz o seguinte, que ele, no domingo, entrou no santuário, olhou, viu tudo, foi para Betânia, lá eu acho que ele preparou a chibata, foi lá em Betânia, que ele preparou o chicote para disciplinar aqueles indivíduos que estavam ali,
mercadejando a fé, ou mercantilizando a fé. E foi uma zoada muito grande. Ele preparou com muito cuidado, porque ali seria um instrumento de disciplina. E eu me lembrei de um texto em relação à igreja, irmãos, que diz o seguinte: porque ouça esse texto aqui, todos vocês que estão aqui e aqui estão aí na rede social me ouvindo nesta manhã. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Eu tenho a impressão, e parece que não estou errado, que esta pandemia veio como um chicote de Deus na vida da igreja. Nós passamos, irmãos, 4 meses isolados, praticamente. Estamos agora nos reunindo devagarinho, seguindo os protocolos de saúde, mas ainda sob o juízo de Deus. É o chicote de Jesus no meio da igreja, para que ela abandone as coisas ruins, consagre a sua vida, se aproximar do Senhor, leve a ser a vida cristã, porque muitos na igreja não estão andando desta maneira. E eu suspeito, pastor Walter, pastor Pérez, presbíteros e irmãos amados, que muitos irmãos não estão percebendo esse juízo de Deus. Talvez Jesus precise bater com uma força. Talvez. Porque eu não admito, com 4 meses de isolamento, que a gente refletindo, olhando, chorando diante de Deus, e ainda tem pessoas importantes no meio do povo de Deus que não estão nem aí. Vou repetir, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Eu disse já aos irmãos aqui que Deus ele não vai julgar a igreja no sentido de punir na eternidade. Não vai. Graças a Deus por isso. O texto diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. O juízo de Deus sobre a igreja é aqui. Lá vai ter galardão ou não. E você é um crente fiel, um servo de Deus, vai receber galardão, com certeza. Como será? Está escrito, eu não sei explicar, nem ninguém consegue explicar. Para as pessoas descrentes, aí pode ter problema aqui, e vai ter problema com certeza na eternidade. A igreja é só aqui. Então, irmãos, eu vejo esse episódio, que foi há mais de 2000 anos atrás que aconteceu, mas é algo que a igreja precisa refletir, porque o Senhor, primeiro, Ele manifestou a sua indignação ao presenciar a degradação espiritual em que se encontrava o povo de Israel naquela época, principalmente a sua liderança. Porque o adorador trazia o seu dinheiro, porque, digamos assim, a pessoa sair de Campina Grande, não há hipótese, para oferecer um sacrifício aqui, porque a distância é mais ou menos 220 quilômetros de Israel, assim, de comprimento. Largura 110, é pequenininho. O estado de Israel é o tamanho do estado de Sergipe, é o menor estado da federação, o país de Israel. Então, o indivíduo ia trazer um bezerrinho, trazer uma pomba, o bichinho morria, que era a pé a viagem. Quanto dia passaria de lá para cá? Andando a pé. Por causa de tempo, né? Tem que parar aí então trazia o seu dinheirinho, a moeda romana, e ir lá no santuário, tinha que converter aquele dinheiro no dinheiro do santuário, aí é que estava o problema, a superfaturação, faturamento. Então, ganhando dinheiro às custas daquelas pessoas que, com boa, digamos, intenção, iria adorar o Senhor naquelas festividades. Isso era grave, isso era profanação, isso causou indignação.
Jesus, ao ver aquilo ali, ele disse: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Né? Mas tem outra coisa aqui, irmãos. Jesus disciplinou os faltosos, que eu já dei a introduçãozinha, e eu vou ler alguns textos aqui. Primeiro texto que nós lemos, repeti-lo. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Todos. Aí, num relato, diz que foi os que compravam e os que vendiam. Não era só os que vendiam, os que cambiavam, os que compravam e os que vendiam. Lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Causou um rebu maior do mundo. Bagunçou tudo. Desmantelou tudo. E eu tenho a impressão que Deus está fazendo um desmantelo na igreja para recomeçar tudo de novo para a glória e do louvor do seu nome. Amém? Para quando a gente começar com mais pujança, com mais graça, com mais poder para a glória de Deus. Recomeçar, pense nisso. Agora veja bem, em relação a essa disciplina dos faltosos, olhando para a igreja, olha o que Paulo disse aqui: se alguém destruir o templo de Deus, você que é santuário do Espírito, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Irmãos, nós fomos comprados por bom preço, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. E Deus, Ele tem ciúme da sua igreja. Sabia disso? Deus não quer compartilhar a sua igreja com Satanás, com o pecado, com este mundo, não. É uma propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz isso. Tiago diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes. Olha, irmãos, a questão da disciplina no meio da igreja. Por causa disso, há entre vós, disse Paulo, muitos fracos e doentes. E muitos que dormem, morte prematura. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Aí nós temos um episódio aqui daquele rapaz da igreja que vendeu uma propriedade, combinou com a sua mulher para enganar a igreja, e coitado, digo coitado, mas por quê? Porque quando ele apresenta o dinheiro, o volume de dinheiro diante dos apóstolos, Pedro disse para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E começa a ministrar a alma daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, o seguinte, que aí disse aqui Pedro: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Foi um infarto fulminante que aconteceu no culto, na igreja, no momento do ofertório. E a mulher de Ananias também estava combinada com ele, recebeu o mesmo juízo. O mesmo juízo. Irmãos, é preciso que a gente entenda essas verdades que a palavra de Deus nos revela, a seriedade do culto que nós oferecemos ao Senhor, a importância da igreja aos olhos de Deus. Estou terminando. O que o Senhor Jesus disse sobre o templo, olhando para aquele momento, está escrito: a minha casa é casa de oração. Amém? Ele citou Isaías 56, versículo 7. Mas vós, disse ele, fizeste dela covil de salteadores, citando Jeremias 7:11. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará, que é o Salmo 69, versículo 9. Essas palavras do Senhor, meus irmãos, mostrando aquele povo e mostrando a igreja, que a palavra é para hoje também, é que a igreja, irmãos, é lugar de oração. Amém?
É lugar de nós buscarmos juntos a santa presença de Deus. É o lugar onde a gente, o povo reunido, não estou falando aqui torno a repetir, de quatro paredes, estou falando da igreja reunida, o povo reunido para buscar a presença de Deus. A minha casa é a casa de oração. Amém? E não covil de ladrões e salteadores. E aquelas palavras, os discípulos se lembraram do Salmo 69, versículo 9, que diz o seguinte: o zelo da tua casa me devorará. Deus zela pela sua igreja, tem ciúme dela, Ele quer somente para si, Ele não quer compartilhar você, nem eu, nem ninguém com o pecado, com este mundo, com os prazeres da carne. Você foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Amém? Um dia Jesus entrou na tua vida e passou ali a habitar. Dê glória a Deus por isso, porque isso é um privilégio que só o crente em Jesus Cristo tem. E este lugar tornou-se um lugar especial. É aí onde Deus é adorado. É no seu coração. É aí onde Deus é celebrado, onde Deus é honrado e não deve ser jamais profanado, porque o lugar é santo, bendito seja Deus por isso. Amém? E quando nós nos reunimos, como diz a sua palavra, a presença de Deus se instala, que eu chamo de forma corporativa, e nós passamos a gozar da presença de Deus. Eu torno a repetir, que eu já disse aqui neste púlpito, não há uma reunião da igreja, queridos, quando nós estamos diante do Senhor, que Deus não deixe de abençoar a qualquer um dos seus filhos que se encontra presente, desde que esteja com sinceridade diante dele. É por isso que eu não costumo faltar às reuniões da igreja. Isso desde a minha adolescência. Não porque o senhor é pastor, tem obrigação. Nada, irmãos. Eu antes era membro de igreja, eu era diácono, presbítero, depois pastor. E eu trabalhava 2 expedientes e a rima de família estudava à noite. Então, quando o indivíduo chega aqui, pastor, não vim porque aí coloca uma justificativa michuruca. Eu digo que você está... Eu não digo na cara, porque às vezes não é conveniente, mas não era assim. Que eu trabalhava no comércio, irmão. Estudava na faculdade à noite, ou no colégio antes da faculdade. Pegava 2 coletivos, mas quando tinha uma brechinha, corria para junto meus irmãos para buscarmos a presença de Deus, celebrarmos o Senhor nosso Deus. E Deus sempre me abençoa, abrindo portas, facilitando as coisas. Estou com 72 anos a completar agora, em outubro, pela graça de Deus, e quero continuar servindo o seu tempo que Ele determinar. Por quê? Porque nós somos um povo especial do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, você não pode viver como você quer, você deve viver como Jesus falou, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, só voltando aqui, lembrando, já está na hora, que Jesus, este episódio está lá relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 relatos, se você junta os 4, harmoniza, você tem o quadro completo daquela questão. Um momento especial na vida de Jesus e na vida do povo de Israel também, daqueles homens que estavam ali dentro do santuário, porque Deus, Ele entrou naquele santuário de maneira, digamos assim, especial, observou, Ele se indignou, Ele disciplinou os presentes, né, e deixou para Ele lá a lembrança, a declaração de que a sua casa é uma casa de oração e não um covil de ladrões e salteadores. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que esta palavra enche o seu coração e você e eu, nós sejamos mais fiéis ao Senhor. Cortar as amarras do mundo e dedicar-se completamente ao Senhor e à sua obra. Evidentemente, não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, de estudar, não. É lá no seu trabalho, no seu estudo, você está glorificando o nome do Senhor nosso Deus também. Amém? Porque, irmãos, o cristianismo, ele transcende a reunião da igreja. Ele vai para o lar, vai para o colégio, vai para a faculdade, vai para o comércio, vai para a indústria e assim por diante. Crente é aqui, ali e acolá. Tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã
em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus graça, né, que nunca o nosso coração se encha de qualquer coisa que venha profanar a santidade do Senhor, que venha macular a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos assistindo coisas horríveis nesse país, pessoas que dizem que professam, pessoas até de importância muito grande no reino de Deus, né? Está aí sendo acusada de assassinato, de roubo, é tanta coisa, meu Deus, que é uma desgraça, a tristeza para o Evangelho de Jesus, que é profanando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que Deus nos livre deste mal, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por estarmos aqui. Passamos um pouquinho de tempo na tua casa para celebrar o Senhor, para oferecer ao Senhor o culto que lhe é devido. Ser servido a nos ajudar, a nos abençoar, para que nunca nós cheguemos a uma situação de profanar a santidade do Senhor, de tratar as coisas sagradas com desrespeito, com leviandade, como se nada fosse importante aos teus olhos, a tua igreja querida, o teu povo, os teus filhos, as tuas filhas, todos que fazem parte da igreja do Senhor, nos seus ministérios das igrejas locais, que a gente possa viver uma vida de santidade, que tu entre ao adentrar em nosso meio, quando nós nos reunimos, Senhor, tu possa encontrar um ambiente sadio, impregnado da presença de Deus, mesclado com a santidade, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Nos dê um restante dia em paz, abençoa o culto hoje à tarde, que o teu nome seja em nossas vidas aqui glorificado. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.